dia, irmãos. Voltamos hoje com a segunda parte do capítulo 47. Vamos orar, né? Senhor Deus e Pai, nesta manhã te pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar através desse estudo bíblico, Senhor. Que as palavras da minha boca, dos meus lábios, Senhor, sejam agradáveis a Ti, assim como o meditar do meu coração. Rocha minha, Redentor meu. É o que eu te peço, já te agradeço pelos resultados desta aula, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu vou ler rapidinho com vocês Gênesis do verso 23 até o 26, para a gente dar continuidade. Só para relembrar um pouco o contexto de onde nós paramos. Diz assim. 23. Então José disse ao povo: ouçam, hoje comprei de vocês as suas terras para o faraó. Aqui estão as sementes para que cultivem a terra. Mas vocês darão a quinta parte das suas colheitas ao faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês como sementes para os campos e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em suas casas. Eles disseram: meu senhor, tu nos salvaste a vida, visto que nos favoreceste, seremos escravos do faraó. Assim quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanece até hoje: 1/5 da produção pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade de faraó. E foi nesse trecho que a gente parou, né? No verso 22, quando eu expliquei que tudo era de faraó, menos a terra dos sacerdotes. Eu expliquei como era a relação de faraó com os sacerdotes, a de Deus com os seus sacerdotes, né? E eu até falei, eu dei exemplo, André, professor, Deus não pode me dar carros, Deus não pode me dar posses, né? Na verdade, Deus pode te dar todas essas coisas. O grande problema, irmão, é que a gente tem que ter ciência que a gente não tem nada nesse mundo. Nós não levamos nada dessa terra. Eu dei o exemplo de uma história de um homem bilionário que morreu, e aí no seu enterro o homem chegou para o seu contador discretamente, apesar da pergunta ser indiscreta, ele discretamente chegou próximo ao contador daquele milionário, e perguntou: fala para mim o quanto ele deixou. E aí o contador olhou para a cara daquele homem e falou: olha, ele deixou tudo, ele não levou nada, né? E a verdade é que essa história tem um cunho moral. A gente não leva nada porque nós não temos nada. A única herança, a única porção que nós temos como igreja é o Senhor Jesus. Assim como os levitas, aquela tribo não tinha parte na terra de Israel, né? Nós também, como igreja, não temos herança nenhuma neste mundo, apenas o Senhor. E a gente precisa entender isso. Isso não significa, como eu falei também, que Ele não vai me deixar comprar uma casa, um carro, ou não vai me deixar ser próspera, nada disso. Isso tem a ver com a maneira como eu vou me relacionar com cada uma dessas coisas, né? A maneira como eu me relaciono com cada uma dessas coisas é que vai dizer que tipo de filho de Deus eu sou nessa terra, né? Se eu sou crente no Senhor Jesus Cristo, eu uso essas coisas para o reino de Deus, porque eu sei que nessa terra eu não sou dono de nada, eu não sou presa a essas coisas. E eu finalizei a aula falando que nós precisamos aprender o que esse texto nos ensina, né? É uma segunda lição que esse texto nos ensina, que é o princípio da generosidade. E foi justamente no ponto onde eu parei. E eu queria falar um pouco sobre isso. Então, a lição que nós vamos começar nessa aula falando é a lição da generosidade. Lembram vocês que a situação de José em nome de Faraó agora era o quê? Possuía todas as terras do Egito, não é isso que a Bíblia de vocês está contando aí, que eu li esses trechos com vocês? E eles chegaram diante de José e eles entregaram tudo, e quando não tinha mais nada para entregar, eles entregaram suas terras, e quando não tinha mais as terras, eles entregaram os seus próprios corpos para Faraó como escravos. Eles chegaram, eu falei que aquela palavra corpos no original, em alguns outros trechos da Bíblia,
simbolizava cadáver. E eu falei para vocês que é mais ou menos assim o que eles falaram para José: olha, não temos mais nada, só resta mesmo o nosso cadáver, o nosso corpo para entregar a ti. E aí é onde a gente começa a história de hoje. Então José disse ao povo, verso 23, que você possa acompanhar na sua Bíblia: ouçam, hoje eu comprei vocês e suas terras para o faraó. Aqui estão sementes para que cultivem a terra, mas vocês darão a quinta parte das suas colheitas ao faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês, como semente para os campos e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em suas casas. E eles lhe disseram: meu senhor, tu nos salvaste a vida, visto que nos favoreceis, seremos escravos de Faraó. Irmãos, José podia ter abusado deles. José podia ter se aproveitado da situação. Ele podia usar de um costume que era da época. E ele não estaria fazendo nada de errado. Mas ele preferiu ser generoso. Ele preferiu abrir mão de usar dos costumes da terra, o que era costumeiro fazer nas negociações daquele tempo, para ser generoso. Então é um princípio bíblico que está aqui, que estão contidos aqui nessa passagem, que deixa uma lição para nós. Nós, crentes no Senhor Jesus, precisamos ser pessoas generosas. E eu vou falar para vocês que alguns tratados antigos, se você gosta de história e você é um pesquisador bíblico, você vai ver que alguns costumes, alguns tratados antigos falam que esse sistema de uso da terra, quando o proprietário, possuía as terras e ainda dava semente para alguém plantar, cultivar, que alguns desses proprietários eles cobravam até 60% daquilo que era colhido. Aqueles mais generosozinhos, eles cobravam 40%. Aqueles que eram considerados bondosos, 30%. E José vem e me cobra 20%. Ele fala: olha, tudo que vocês plantarem, vocês vão dar só 20% para Faraó. Então José, ele não precisava ser generoso e ele não estaria fazendo nada de errado, porque era um costume cobrar 60%, explorar mesmo. Ó, eu tô te dando a terra e eu tô te dando semente, então eu quero 60% de tudo que você colher. Outros 40%, outros um pouquinho mais bondosos, 30%. Mas José chega e ele aplica um princípio de generosidade que há no coração, na essência de todo crente no Senhor Jesus. Ele fala: ó, 20% será de Faraó, o restante é para vocês, para a família de vocês, para o gado de vocês. Ele foi, como dizem os historiadores, pelo padrão mínimo da época, 20%. E por isso que eles falam assim: meu Senhor, tu nos salvaste a vida, visto que, no versículo 25, nos favoreceis, seremos escravos de Faraó. Aquele povo reconheceu a generosidade de José, porque eles chegaram achando que José, quando desse a semente, fosse exigir 60% de tudo que eles fossem colher. Fosse exigir 40%, ou até mesmo sendo bondoso 30%, mas José vai pelo padrão mínimo, 20%. Um padrão que nem era de costume se usar. Ele baixou mais ainda o padrão. Que os bonzinhos cobravam 30%. José vem e ainda baixa mais esse padrão para 20%. Isso aqui mostra que José não era uma pessoa, mesmo ele não está recolhendo tudo aquilo para ele acabava sendo o grande beneficiário, porque ele era o segundo homem do Egito. Quanto mais rico fosse para Faraó, mais rico também seria José, mais poderoso seria José. Mas José vem na contramão de todo um padrão daquela época. E ele é generoso, ele fala 20%. 20% vai ser do Faraó, porque eu estou dando a semente. Vejam bem, eu estou dando a terra, eu estou dando a semente, porque vocês entregaram a terra a mim, vocês agora estão me pedindo a semente. Lembra que eles chegaram pedindo a semente? Nós estamos no 5º ano das vacas magras. Então vocês vão devolver apenas 20% ao Faraó. É o mínimo que vocês podem devolver.
Irmãos, mas isso me faz lembrar de um outro princípio bíblico, que o nosso Deus, ele é tão bondoso que ele trabalha também diferente do sistema dessa terra, né, dos costumes desta terra. Ele trabalha com um povo que é voluntário. Somos todos voluntários no reino de Deus. Se você prega de forma voluntária. Se você dá uma aula, você dá aula de forma voluntária. Se você trabalha na cantina da igreja, você trabalha de forma voluntária. Se você é um obreiro que fica no portão, no estacionamento, recebendo os visitantes, você é voluntário. Deus trabalha com um povo que é voluntário, com um povo que tem prazer em dar a Deus com alegria, um povo que se entrega a Ele com alegria, sem nota, sem barganha, sem moeda de troca. Esse é o grande ensinamento da Bíblia, que Deus nos dá tudo, mas nós também devolvemos tudo a Ele, né? Vocês já pararam para pensar nisso? Que Deus trabalha com um povo que é voluntário. Você não é dono do seu corpo, você não é dono da sua terra, você não é dono da sua casa, você não é dono de nada, mas você reconhece que Deus é dono de tudo e você sabe que Ele não precisa de nada do que você faça, mas você faz com alegria de coração, com interesse de coração, você tem prazer em servir esse Deus que te dá tudo, né? E uma coisa que a gente precisa entender é que Deus não quer 10, 20, 30, Deus quer 100% da nossa vida, Deus quer a totalidade da nossa vida para Ele, Ele não quer parte, Ele quer o tudo, porque Ele nos deu tudo e Ele quer também que a gente retribua com o nosso tudo. Ele não estabelece, é 10, é 20, é 30. Não, é o nosso tudo. É a nossa totalidade de vida em suas mãos. E essa é uma lição que a gente precisa lembrar nesta aula, né? Precisamos aprender esse princípio da generosidade, porque Deus trabalha nessa linha de generosidade, né? Precisamos tratar o mundo com generosidade, precisamos tratar aqueles que estão ao nosso redor com generosidade, precisamos tratar as pessoas que de repente nos auxiliam, que trabalham conosco, com generosidade. Na igreja tudo é feito na base da generosidade. Isso é um princípio bíblico também, né? Nós precisamos aprender, eu botei aqui no meu esboço, a fazer os nossos negócios generosamente. Nós precisamos aprender a cuidar dos outros de forma generosa. O Senhor não quer os meus 10, 20, 30, 50. O Senhor quer você em 100%, a totalidade do seu ser, né? E assim, eu não sei se vocês já perceberam, quem é mais antigo já deve ter percebido, a nossa igreja quase não gosta muito de falar de dinheiro. Vocês não veem o pastor falando de dinheiro, ele fala muito pouco desse assunto, ele fala o básico para a manutenção da casa do Senhor, né? Porque hoje a gente vive num contexto em que essa questão de gente pedir dinheiro na igreja se tornou absurda, se tornou vergonhosa, se tornou escândalo. E se tornou motivo de riso, de zombaria, de uma série de coisas desagradáveis. E nós não gostamos de ser confundidos com esse tipo de gente, com esse tipo de pessoas. Mas não se iluda, irmão, porque o Senhor Jesus fala de dinheiro na sua palavra frequentemente. E eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas não pense você que Deus não fala, não toca nessa questão do dinheiro. Deus toca. Deus tem voz também falando sobre essas coisas. A Bíblia, ela tem tudo que nós precisamos para viver um cristianismo sadio. A Bíblia fala de sexo, a Bíblia fala de educação de filhos, a Bíblia fala de casamento, a Bíblia fala de perdão, a Bíblia fala de reconciliação e a Bíblia fala de dinheiro também. Fala em assuntos que às vezes a gente não gosta muito de tocar. Sexo e dinheiro são assuntos que às vezes a igreja se cala muito. O mundo tem muitas vozes falando sobre esses temas, né? Mas a igreja às vezes se cala, e isso é um pouco até de defeito da nossa parte. Nos calamos, falamos muito pouco sobre sexo, falamos muito pouco sobre dinheiro. Mas não se engane, não é o foco do meu estudo hoje. O Senhor Jesus fala e trata muito sobre esses dois temas, que pra gente como igreja às vezes a gente, né, se cala um pouco. E talvez
não seja essa questão do dinheiro, de ser generoso, de doação, é um dos temas mais abordados no Evangelho, porque o Senhor mesmo, ele várias vezes, vendo a corrupção do coração do homem, ele fala que o dinheiro é um mamon, né? É um objeto de idolatria. Jesus, na sua época, já sabia, né? Já percebia que o dinheiro era uma questão de idolatria no meio do seu povo. Então ele trata assim desse mal também, tá? Então não se engane em relação a isso. Tiago, né, um dos apóstolos, ele também trata, ele fala assim que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? As escrituras, elas sabem que o nosso coração muitas das vezes é controlado por essa adoração ao dinheiro, por essa dedicação ao dinheiro, ao ter, ao possuir, né? O nosso estilo de vida, as nossas preferências, as coisas que nós gostamos, às vezes são muito ligadas a essa questão do dinheiro. Queremos muitas coisas, mas não gostamos de dar muito, não gostamos de ser generosos. Queremos receber muito de Deus, mas não gostamos de abrir mão para o reino de Deus. Então a gente, como crente, a gente tem que rever esse princípio bíblico da generosidade, né? E isso, irmãos, quando eu falo assim, esse nosso estilo de vida, as nossas preferências, as coisas que nós gostamos, essa adoração, essa dedicação ao dinheiro, né? E a tudo que ele nos traz como benefício ou não, isso é preocupante, porque isso é um caminho de morte. E muitas das vezes nós nos enrolamos com esses caminhos de morte por causa das cobranças do nosso próprio coração. Precisamos tratar isso com sabedoria. Nós precisamos tratar isso com sabedoria e generosidade, para que a gente não trilhe esse caminho de morte, esse caminho de dedicação a esse Deus, a esse mamon que está dentro do nosso coração, que a gente idolatra e que muitas das vezes a gente não percebe essa idolatria. A gente liga muito a idolatria aos ídolos, aos santos, mas na verdade o dinheiro, o poder e tudo aquilo que ele nos traz, muitas vezes é um ídolo, nos escraviza e a gente não percebe. E às vezes a nossa forma de tratar, né, com essa situação, com os bens, com o dinheiro, com propriedades, ela nos mostra um padrão muito mais mundano do que bíblico de generosidade. Então precisamos ter sabedoria de como estamos conduzindo as nossas finanças, as nossas empresas, os nossos trabalhos, né, a tudo aquilo que vem à nossa mão em termos de dinheiro, de bens e de valores, né? E o texto continua e nos traz uma lição também surpreendente, 27 e 28. O versículo 27 diz assim, acompanhe na sua Bíblia: os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Jacó viveu 17 anos no Egito. Depois que Jacó foi para o Egito, ele ainda ficou lá 17 anos. E os anos da sua vida chegaram a 147. Irmãos, algumas coisas na narrativa de Gênesis, para que esse texto tenha o seu devido impacto, nós temos que nos lembrar lá de Gênesis, né? Quando Deus chega para Adão e Eva e fala assim, ó, multipliquem-se, sejam fecundos, encham a terra. Logo no primeiro capítulo, a primeira bênção pronunciada de Deus para Adão e Eva sobre o homem foi exatamente esses conceitos: fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E agora, esse princípio também é estabelecido nesse povo que está numa terra estranha. E eles chegam no Egito, e no Egito eles vão ser fecundos, no Egito eles vão se multiplicar. O Egito vai ser, como eu já disse várias vezes, o útero, né? A incubadora, onde Deus vai fazer o seu povo crescer e ser abundante, se multiplicar de forma abundante. Então nós precisamos lembrar que Deus pega essa família estéril, de uma mulher estéril como Sara foi, e ele faz um chamado lá de Ur dos Caldeus. Agora Deus vai pôr esse povo nessa terra estranha, né? E vai fazer esse povo crescer.
Outra coisa que nós vamos lembrar aqui é que quando os irmãos finalmente eles chegam no capítulo 45, vocês lembram? E se encontram com José, e José se revela a eles, o que José fala para eles? Não se preocupem, não foram vocês que me mandaram para cá, foi Deus. E para quê? Para que ele salvasse, para que ele abençoasse muitas pessoas. Então esse texto ele tem conexão com vários outros textos da Bíblia. Aquele povo chegou no Egito, ele se multiplicou, eles foram fecundos de forma abundante, fazendo conexão. A primeira bênção feita ao homem pela parte de Deus. E agora nós temos uma outra conexão, né? Eles chegam, os irmãos chegam, José se revela a eles no capítulo 45 e aqueles irmãos ficam preocupados. José diz, não se preocupem, porque foi Deus para que eu salvasse muitas vidas, muita gente, muitos povos. Então, aqui você vê o princípio da generosidade, José entendendo, olha, Deus queria ser generoso com o povo, não só com o seu povo, mas com muitos outros povos, com muitas outras gentes. Então, Deus me usou para salvar famílias, né? Não só a semente prometida, mas os próprios egípcios e outros povos que vinham do arredor ali comprar mantimento com José. E interessante também, irmãos, que eles chegaram naquela terra, eles fizeram as suas casas, eles tomaram posse daquele lugar, apesar deles saberem que aquela terra não era deles, eles viviam como se a terra fosse deles. Eles não ficavam murmurando, reclamando da situação. Eles não pararam de se multiplicar, de ter relacionamentos entre esposa e esposo. Não, eles viveram as suas vidas normalmente naquela terra estranha. Eles se multiplicaram ao ponto de que daqui a pouco a gente vai ver que eles vão ser expulsos porque tem mais gente do que os próprios egípcios. Então, aqui também nós temos um outro grande ensinamento. Eu não sou dessa terra, mas eu vivo como se essa terra fosse minha. E aí a gente cai naquela questão que às vezes a gente vê muitos crentes no Senhor Jesus errando, né? Caindo num erro feio, que eles dizem assim, sabe uma coisa, Brasil? Eu não sou do Brasil mesmo, minha pátria não é essa, eu não sou responsável pela política, eu não sou responsável pela educação, eu não sou responsável pela economia, afinal de contas eu não sou desse mundo, que se lasque o Brasil, que se lasque a educação, que se lasque as crianças. Será que é assim? Não, irmãos, não foi isso que Deus mostrou através da vida de José. José estava numa terra estranha, um povo que não era dele, mas ele vivia como se fosse dele. Ele aprendeu a viver no Egito, o povo de Israel, as 70 pessoas que foram para lá aprenderam a viver no Egito. A terra não era deles, mas é como se fosse deles. Enquanto eles estavam lá, eles viveram de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para o seu povo. Então, nada disso, que o Brasil, eu não sou dessa terra, eu sou peregrino, não tô nem aí, pra política não me interessa, o que estão fazendo com as crianças não me interessa. Nada disso, irmãos. Se Deus te colocou no Brasil ou qualquer outro lugar do mundo, se Ele te fez um cidadão brasileiro de qualquer outro lugar da face da terra que essa aula possa vir a chegar, o que eu não creio, mas pode acontecer, você e eu nos tornamos responsáveis pela terra onde Deus nos colocou. Eu vivo como se essa terra fosse minha, ao mesmo tempo sabendo que eu sou peregrina. Então, sim, eu sou cidadã brasileira. Sim, eu tenho responsabilidades para com essa terra. Sim, eu tenho responsabilidades políticas. Eu tenho que viver de acordo com os padrões do céu. Essa terra não é minha, eu sei disso, eu sou peregrina, mas eu vivo enquanto estou aqui como se fosse. Isso faz de mim, irmãos, aquilo que a Bíblia nos fala, um sacerdote nesta terra. Isso que faz o povo de Deus uma nação santa, um reino de sacerdotes, propriedades exclusivas de Deus. Quando a igreja, pregando o evangelho, proclamando a verdade do evangelho, fazendo o bem que o evangelho nos ensina a fazer, amando, trabalhando, se torna nesta terra que não é nossa, mas vivemos como se fosse um reino de sacerdotes. É isso que a igreja, que eu e você fomos chamados a fazer. Vivemos vidas simples, uma vida comum, mas
proclamando as leis de Deus nesta terra, vivendo de acordo com as leis, o padrão de Deus, proclamando famílias estáveis, e com isso Deus abençoa o mundo. Quando o mundo olha para a minha família, ele vê um exemplo de família. Quando ele olha para os meus negócios, eles veem exemplos de como ser generoso, justo, diante dos negócios, do dinheiro, que é possível ser sim um homem de caráter, uma mulher de caráter, honesta, conforme a palavra de Deus nos ensina. E aí, nós sendo esse exemplo de sacerdotes neste mundo, Deus abençoa o mundo. Por quê? Porque paramos de gastar nosso dinheiro com bebidas, paramos de gastar nosso dinheiro com bobagens, com prostituição, com vícios, com jogatinas. Os homens passam a cuidar melhor de suas esposas, as esposas passam a cuidar melhor dos seus esposos, os pais educam da melhor forma os seus filhos. Porque tudo isso faz parte de um reino de sacerdotes, de um reino de pessoas que são peregrinas nesta terra, mas que vivem nesta terra como se fossem delas, que amam e são amadas. Amam as suas casas, amam suas igrejas, amam o país em que vivem e vivem de forma a abençoar essas coisas. Logo, você é chamado para abençoar a sua igreja, a sua vizinhança, a sua casa, a sua família. Onde você for, você é chamado para ser um sacerdote do Senhor Jesus. Fazer o bem às pessoas que convivem com você. Ser um reino de sacerdotes é porque o Evangelho chegou a nós e nós partilhamos esse Evangelho. Porque o Evangelho foi pregado a nós e nós fomos transformados, nós pregamos esse Evangelho para a transformação de outros. Porque nós somos um reino de sacerdote, porque Jesus foi crido quando ele foi pregado e proclamado, porque o nome de Deus foi glorificado. Por isso nós somos um reino de sacerdote, porque como José, nós glorificamos Deus nessa terra com as nossas atitudes, com as nossas ações, com as nossas posturas, com a forma como nós lidamos com o dinheiro, com a educação dos nossos filhos, com o casamento, como nós tratamos as pessoas ao nosso redor. E aqui eu botei assim, Deus quer que sejamos uma igreja que faz a diferença. Isso independente da situação. Isso independente se somos uma igreja grande, 500, 1.000, 2.000, 3.000 membros. Deus quer que sejamos uma igreja, um reino de sacerdotes. Agora, irmãos, eu não estou dizendo que Deus vai fazer, todas as igrejas que são abertas vão ter 2, 3 mil membros, não importa, porque não é a quantidade, nós não estamos apegados à quantidade, mas à qualidade das pessoas que vivem nessas igrejas, porque hoje nós temos muitas igrejas com 1.000, 2, 3, 4, 5 mil membros que não fazem a diferença no mundo. Hoje, segundo os dados, os censos, nós somos uma nação de evangélicos que não fazem a diferença, que estão espalhados pelas igrejas, mas que não vivem como igreja, não são sacerdotes do Senhor Jesus. Se somos uma nação de evangélicos, de crentes no Senhor Jesus, cadê a diferença disso na nossa política? Cadê essa diferença na nossa educação? Cadê essa diferença nos nossos casamentos? Cadê essa diferença na criação dos nossos filhos? Nós somos simplesmente um local com uma placa com o nome de igreja, mas que muitas das vezes não tem nada de igreja. Igrejas enormes, mas que não tem sacerdotes dentro. Deus está preocupado com que sejamos sacerdotes e não com a quantidade de sacerdotes, mas que aqueles que sejam realmente sacerdotes de verdade, que influenciam onde estão. Não, nós temos que entender o nosso papel como povo de Deus aqui nessa terra. Será que você tem entendido? E aí eu botei assim, para não esquecer de falar com vocês. Entenda uma coisa, eu posso me tornar a melhor cristã do mundo. Eu posso me tornar a melhor professora do mundo. Aos olhos das pessoas, eu posso ser a melhor crente no Senhor Jesus da face da terra. Mas se eu não cuidar
de quem está à minha volta, se eu não cuidar daqueles que têm acesso a mim, isso não adianta de nada. Nós podemos ser a maior igreja do Meia, mas se nós não cuidamos, se nós não amamos, e eu não estou falando cuidar só financeiramente, eu estou falando de cuidar ao ponto de imprimir nas pessoas a lei de Deus, ao ponto de transformar as pessoas que entram e sentam naqueles bancos em crentes de verdade no Senhor Jesus, não adianta de nada. Em pessoas que vivem a verdade do Evangelho, não adianta de nada. Eu posso ser a melhor professora do mundo. Se eu não prego o Senhor Jesus da forma que ele tem que ser pregado, se eu não ensino aqueles que estão próximos a mim, não adianta de nada. Você pode se tornar um grande evangelista, pregar 3 vezes ao dia, você pode ser um missionário muito famoso, mas não adianta de nada se você não cuida da sua casa, se você não cuida daqueles que estão próximos de você, se você não cuida dos seus amigos, dos seus vizinhos. Você pode se tornar um grande sucesso aos olhos do mundo, mas não vai adiantar de nada diante de Deus se você não for uma bênção para as pessoas que estão à sua volta, para a sua rede de relacionamento. Se você não consegue transformar nem aqueles que estão próximos, quanto mais os que estão longe. Na verdade, irmãos, Deus tem nos ensinado, né? Eu acho que a vocês também nessa quarentena, pelo menos a mim tem me ensinado, que ele às vezes nos chama para viver vidas extremamente ordinárias. Ordinárias, escondidas. E ordinário, que eu falo aqui, vejam bem, irmãos, no bom sentido da palavra, tá? Vidas ordinárias no bom sentido da palavra. Vidas assim, simples, mas que abençoam o mundo. O que adianta ter uma vida de muitos holofotes, de muito midiática, muitos seguidores, se eu não consigo impactar essas vidas? Se esses meus seguidores são mundanos como o mundo é? Se essa igreja que eu prego, que eu proclamo, ela é tão mundana quanto o mundo? Não serve de nada. É melhor nós levarmos as nossas vidas ordinárias e simples, mas causar impacto naqueles que nos cercam, ao ponto das pessoas verem em nós um manancial, um lugar, uma ponte, né? Um abrigo, um lugar onde na hora do aperto elas podem pedir socorro, porque você é diferente, como foi o caso de José. Então, nós, para andarmos um pouco mais rápido nessa aula, no versículo 29 nós descobrimos um peregrino adorador. Jacó, no fim da sua vida, no final dos seus dias, ele se descobre um verdadeiro adorador, que foi para isso que Deus nos chamou, para sermos peregrinos adoradores nessa terra. E quando eu falo de adoração, eu não falo de uma adoração cantada, eu falo de uma adoração que é um estilo de vida, onde todas as áreas, o meu bolso, o meu coração, a minha fala, a minha mente, os meus olhos, a minha boca glorificam a Deus, adoram a Deus pelo modo como eu vivo. E olha o que diz o verso 29. Aproximando-se a hora da sua morte, Israel, agora Deus nem chama mais ele de Jacó, Israel chamou seu filho José e lhe disse: se quer agradar-me, põe a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte no Egito. Quando eu descansar com os meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto a eles. José respondeu: farei como o Senhor me pede. Mas Jacó insistiu: jura-me. E José lhe jurou, e Israel curvou-se apoiado em seu bordão. Se você lembrar dos capítulos anteriores, Jacó estava com uma dúvida tremenda se ele deveria ir ou não para o Egito, né? Porque o pai dele foi impedido de ir, proibido de ir por Deus para o Egito. E agora, por mais que ele quisesse ver o seu filho, esse Jacó, esse Israel já está tão transformado, que por mais que a saudade batesse de José, ele estivesse doido para ver o filho, quando ele começa os preparativos, ele pensa: será que eu devo ir? Deus tem que aparecer a ele e dizer: vai, porque eu vou com você e eu vou te trazer de volta.
Aí Deus aparece para ele. Agora Jacó, irmãos, encontra-se nessa terra com a sua família. A família dele é próspera, porque José dava de tudo, segundo a ordem de Faraó, o melhor da terra. A melhor terra foi dada a eles, a terra de Gósen. A sua família aqui é fecunda, começa, né, a multiplicar naquela terra. A família de Jacó está crescendo. Aqui a gente começa a ver as promessas de Deus. Abraão, de ti farei uma grande nação, a se cumprir, começa a crescer. Mas Jacó, ele se descobre agora um verdadeiro adorador de Deus. Jacó agora já não está mais preso às coisas deste mundo. Custou, mas ele aprendeu a lição. E às vezes é assim conosco também. Ele chama o seu filho e diz: olha, me faça um juramento. Meu compromisso, filho, não é mais com essa terra. Meu compromisso é com a promessa de Deus. O meu compromisso é com aquilo que Deus me prometeu. Então me promete que você vai me sepultar junto aos meus pais. E José promete, ele fala: mas jura-me. E aí você lembra de quê? De quando Abraão, né? A gente faz uma conexão quando Abraão vai procurar uma esposa para Isaac. Ele faz ele toma esse mesmo expediente que Jacó usa aqui. Ele pede para que o seu servo jure e põe a mão debaixo de sua coxa. Era um costume da época. E agora a gente vê Jacó fazendo o mesmo com José, né? A preocupação de Jacó aqui, irmãos, não era meramente uma preocupação terrena, até porque ele ia morrer e Jacó já tinha aprendido que não ia levar nada, que ele tinha que ser generoso, mas era uma preocupação simbólica com a promessa de Deus ao seu povo. Então ele faz: ó, quando Deus tirar vocês, quando eu morrer, me sepulta lá. E a gente vai ver que isso é tão impactante na vida de José, mais uma lição que o próprio José aprende, que quando chega no final da vida de José, lá no finalzinho dos capítulos, quando a gente chegar nesses capítulos, você vai ver que José, ele foi tão impactado por essa postura do seu pai que ele vai fazer o mesmo. Ele vai pedir para que, olha, quando vocês saírem do Egito, vocês levem os meus ossos, não me deixem aqui no Egito, porque Deus fez uma promessa à minha família que nos daria a terra, então me leve para essa terra. Não porque ele estivesse preocupado de forma terrena, mas a forma simbólica daquilo que Deus tinha prometido para eles. E aí a gente vê que José fala: não, pai, fique tranquilo, eu farei o que o Senhor me pede. José insistiu, né? Não, Jacó, jura-me. E ele jurou. E depois a gente vê o quê? No finalzinho do versículo, que no versículo 31, você pode olhar. Israel curvou-se, apoiado em seu bordão. O que será isso, irmãos? O que será isso, alunos? Que depois que José jura ao pai, né, que vai levá-lo para ser enterrado junto aos os seus antepassados, ele se curva diante do seu bordão. O que isso simboliza? Isso simboliza, irmãos, adoração. Curvar-se para um israelita significa adorar. Finalmente esse homem se curva diante de Deus, não porque Deus obrigou ele a se curvar, porque às vezes, várias vezes, a gente vê Deus levando Jacó um beco sem saída, onde ele é obrigado a se curvar diante de Deus, mas agora não, ele finalmente se curva e de livre coração diante de Deus. E aí vocês lembram das lutas de Jacó, né? É uma luta para Jacó adorar a Deus. Vocês devem se lembrar nesse momento de todas as barganhas de Jacó, das dificuldades, dos enganos, das amarguras, das mazelas. Mas nesse momento é lindo ver a transformação desse homem. Ele se curvou como um peregrino que entende que foi chamado para adorar a Deus e não para ficar preso às coisas deste mundo. Esse homem que uma vida inteira brigou, lutou, barganhou, enganou para ser possuidor de coisas desta terra, agora ele se curva no seu bordão para adorar a Deus. Ele não se curvou diante de José, do seu filho, mas ele se curvou diante do Deus do universo. Talvez você, assim, tenha uma impressão que ele, quando o filho jurou, ele, né, se curvou em adoração, dizendo: entende, aceita o teu juramento. Não, mas ele se curvou em adoração ao Deus do universo, ao Deus que o levou até
até aquele momento, o Deus que o ensinou que nada nesta vida é mais importante do que a adoração que prestamos a Ele. Ele adorou o Senhor apoiado. Ele teve que ser... Jacó, ele está tão fraco por causa da sua velhice que ele teve que se curvar e ele não conseguia mais se curvar por causa do peso da idade, que ele se curva no seu bordão. Ele se curva apoiado no seu bordão. E eu quero dizer, talvez você esteja fraco como Jacó. Não porque você tenha muita idade, mas porque talvez as lutas tenham te enfraquecido. As mazelas, as decepções, as amarguras do mundo tenham te enfraquecido, tenham enfraquecido a tua esperança, porque a nossa esperança é Jesus. E se a gente não bebe de Jesus todos os dias, a nossa vida é enfraquecida. A gente fica fraco como Jacó no fim dos seus dias. Então, se você hoje está fraco, o meu conselho para você, aluno, é que você se curve diante de Deus, que você adore a Ele, que você entenda que a Bíblia é o seu manual, é o seu alimento. Nós temos o culto online, nós temos as pregações online, mas você tem aqui o seu alimento diário. As transmissões online, as pregações, é simplesmente uma transmissão de conhecimento. O que eu estou fazendo aqui neste momento é transmitir conhecimento a vocês. O que o pastor faz lá, o culto online, domingo à noite, é uma transmissão de conhecimento para que você possa passar a sua semana meditando, bebendo daquele capítulo que ele já explicou a vocês, né? Mas o seu alimento diário é esse aqui. É Ele que vai te fortalecer para que você não fique fraco. Porque se hoje você está fraco, curve-se diante de Deus. Beba da sua palavra, coma a sua palavra, para que você se fortifique. Esse é o meu conselho, é o primeiro do meu conselho. Adore a Deus. Chegue no seu quarto ou num qualquer lugar da sua casa e fale: Deus, eu estou fraca, eu tenho negligenciado a leitura da tua palavra, eu tenho negligenciado a oração, e longe da igreja nesse período de isolamento, eu tenho negligenciado muito mais a minha vida contigo, eu não tenho pregado mais o teu evangelho, porque eu não posso sair nas ruas, então eu tenho me entristecido, eu tenho ficado fraca. Se curve diante desse Deus. Se curve diante dele, porque ele vai te fortalecer. Amém? Professora, o que nós faremos com tudo isso? A primeira lição dessa aula, porque o vídeo já está ficando grande. Primeira coisa, uma consciência clara da terra da qual você é herdeiro. Você não é herdeiro desta terra, mas você tem responsabilidade de ser um crente no Senhor Jesus, um sacerdote generoso nesta terra, né? Eu já conheci muitos crentes ricos, donos de lojas, donos de redes de lojas, mas já conheci crentes também que a roupa que usam é de doação, que o alimento que come é doação. Crentes no Senhor Jesus muito pobres, irmãos. E talvez isso crie em você aquele questionamento: professora, quer dizer que Deus então é como Jacó, né? Ele tem filhos preferidos. Jacó preferia José e o Senhor Jesus prefere alguns crentes. Alguns crentes ele dá tudo, outros ele não dá nada, porque até o que veste, o que come vem de doação. Eu quero dizer que não, irmãos. Eu quero que vocês se peguem no seguinte: a forma como Deus nos trata cabe a Ele. Não somos juízes, não temos que questionar o que Deus faz ou não faz com o próximo, mas nós temos que saber que a nossa herança é o Senhor. Quando nós entendermos qual é a nossa verdadeira herança, nós vamos encontrar naquele que nos dá a herança um contentamento. E o que falta hoje aos crentes do século 21 é contentamento. Porque a gente vive, às vezes a gente liga para alguém ou recebe a ligação de alguém e é só reclamação. A gente reclama da vida, a gente reclama das pessoas, a gente reclama daquilo que está à nossa volta, a gente reclama do auxílio, a gente reclama do emprego, a gente reclama do salário, a gente reclama dos filhos.
é uma tremenda falta de contentamento. Muitas das vezes falar, porque fulano tem isso, tem aquilo, faz isso, faz aquilo, para ele tudo é mais fácil. Falta de contentamento. Pare de olhar para a vida de fulano, para aquilo que fulano tem ou deixa de ter, para o poder, para a influência, e olhe para o que Deus tem te dado e seja um sacerdote generoso do Senhor Jesus. E seja contente com as coisas que Ele tem te dado, porque até o que você tem não é seu. Então aprenda a valorizar. Né? Nós não queremos desenvolver paciência de esperar aquilo que Deus tem preparado para nós. Uma nova terra, nós queremos a nossa herança aqui e agora, igual o filho pródigo. Nós não queremos esperar. Temos que entender que somos peregrinos, estamos de passagem. Isso não significa que a gente às vezes, irmão, não vai fazer pergunta, poxa Deus, eu não estou entendendo, o que está acontecendo? Eu não estou dizendo que você é um robô, que você não questiona, não pergunta, eu não estou falando, mas logo a gente acorda, ou Deus sabe o que está fazendo, Deus sabe como cumprir os seus planos. A gente lembra de José, aquele menino exibido, aquele menino que se achava e que Deus pega ele, pega o ódio dos irmãos, leva ele para o fundo do poço, ensina lições, depois ele pega a esposa de Potifar, que o acusa falsamente, que leva ele para a prisão, ele ali fica preso, depois ele interpreta sonhos, o cara esquece dele por 2 anos, até que ele é posto o segundo homem mais importante do Egito, e tudo isso Deus fez para salvar vidas, para salvar a vida do seu povo, para preservar o seu povo, para dar uma lição em José, botar o coração do José nos caminhos dele. Que José era exibido, José no início se achava, assim como nós somos. Nós temos que sempre dar uma olhada, sabe aquela vassourinha do computador que às vezes a gente passa no celular e no computador, aquela varredura para tirar o que não presta? Nós temos que constantemente fazer isso nos nossos corações, dar aquela varredura para a gente tirar entulhos, lixos, porque o nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos, e às vezes a gente começa a entrar na internet, começa a ver muita vida dos outros, que ninguém vai postar desgraça. Eu sou a favor também que não pode desgraça, o mundo já tem muita pra gente ficar vendo também nas mídias sociais, e a gente acha que a vida do outro é perfeita, que Deus tem filhos prediletos. Nada disso, irmãos. Deus trata conforme a dureza do meu coração. Não pense, Deus é um excelente pedagogo. Eu posso não ser uma excelente pedagoga, uma excelente mãe, eu posso não acertar em tudo, em toda a minha educação com meu filho, mas Deus não. Deus é certeiro. Se Ele está tratando com você, é porque Ele está vendo necessidade de tratar. O dia que você aprender a lição, Ele pula o estágio, Ele pula o ensinamento, entendeu? Então, aprenda que todas as coisas contribuem para o seu bem. A vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A minha não, mas a de Deus é. E que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Olha para a vida desse menino, né? Talvez ele pense, poxa, mas Deus disse que meus irmãos e meus pais iam se curvar diante de mim. Eu estou num poço. Olha, Deus disse, mas eu estou aqui no Egito. Deus disse, mas olha o que a mulher de Potifar falou. Deus disse, mas eu estou aqui na cadeia. Mas não. José entendeu que em todas aquelas coisas a boa mão do Senhor estava por trás. E num determinado momento da sua vida, quando ele viu os seus irmãos chegarem no Egito, no capítulo 45, ele entendeu, é para isso que Deus me fez passar por tudo isso, para que eu salvasse muita gente. Talvez você não esteja entendendo todos os apertos, todas as coisas que têm te acontecido, mas é Deus te moldando, Deus trabalhando para que você tenha ferramenta para ser usada no seu reino. Como você vai ensinar, como você vai aconselhar, como você vai discipular pessoas se você não tem experiências de vida, experiências com o Senhor? Como você vai falar das transformações que o Senhor Jesus faz na vida de um homem se você não passar por essas transformações? Às vezes eu me pego assim, poxa, mas tá tão difícil, que fase é essa? Mas depois eu entendo, Deus só me aperfeiçoando. Porque a gente fala com muito mais propriedade quando a gente passa pela situação. É bom falar daquilo que a gente conhece na teoria, mas quando a gente conhece na prática, a coisa, traz ensinamento, muda, faz diferença. Então nós precisamos ser como esse povo, irmãos, peregrinos. Vamos ser fecundos, vamos multiplicar, vamos estudar, vamos progredir,
mas sabendo que nada é nosso, tudo é dele, e vamos devolver isso através de generosidade, através do serviço na casa do Senhor, através de doações, através dos nossos dízimos, através do sustento de famílias que talvez estejam perto de nós, passando necessidade. Seja um cristão generoso. Como eu sou sacerdote? Às vezes a gente acha que o sacerdote é só aquele que prega, aquele que canta, aquele que serve, que está com o microfone na boca. Não, nós somos chamados para ser uma nação de sacerdotes do Senhor Jesus, quando nós somos canal de bênção para este mundo. Ah, como eu sou canal de bênção? Se você é patrão, seja um bom patrão. Se você é funcionário, seja um bom funcionário. Como disse Calvino, quando aquele sapateiro, como eu posso servir a Deus da melhor forma possível? Ele falou, qual é a sua profissão? Ele falou, sou sapateiro. Ele, então produza o melhor sapato e abençoe o reino. Seja o melhor sapateiro que existe e você vai estar abençoando o reino de Deus. Se você é professor, seja o melhor professor para os seus alunos. Passe valores, passe princípios do reino para os seus alunos, para os seus filhos. Faça da sua família uma família diferente, família equilibrada, família, sabe, embasada nos princípios de Deus. Que a sua família possa aprender com você que divórcio não é legal, que divórcio não vem de Deus, que os seus filhos aprendam a ser homens e mulheres honestos, que beber não é legal. E tudo isso você vai estar sendo uma geração de sacerdotes. Faça a diferença, seja a luz através do seu serviço, glorifique a Deus. E a pergunta é bem prática do dever de casa. Como é que você e eu vamos servir a partir de hoje? Como hoje você vai passar a servir esse Deus? Como eu vou passar a servir esse Deus? Como eu vou servir a Deus durante os meus dias, durante as minhas semanas, durante o meu mês, durante os meus anos de vida? E eu respondi, através do meu serviço, o nome do Senhor será glorificado. Que o nome do Senhor Jesus possa ser glorificado. Seja uma pessoa generosa com a menina, a secretária do seu lar, se você tem. Seja generosa com os seus vizinhos. Seja generosa com os seus amigos que pedem ajuda, que estão com dificuldades no casamento. Passe os princípios bíblicos. Fale, estude a palavra de Deus para que você possa dar bons conselhos, para que você possa viver segundo os padrões desse livro. Amém? E que o Senhor Jesus possa abençoar a sua semana, a sua vida, a sua família, a sua casa. Beijo, morrendo de saudade de todos vocês.